o Supremo agora que está segurando, tentando segurar as agressões do Bolsonaro, mas você vê que ele está colocando de novo uma ameaça à democracia brasileira. Então, assim, eu acho que não dá mais para ficar esperando, entendeu? E ele está aproveitando esse momento da pandemia para fazer isso, que para mim é o que o Cacai falou. Ele pode ser criminalizado pela morte dessas pessoas, né? Porque Tribunal de Haia, né? Por genocídio. Ele chamou de genocídio. Né? Mas eu vou falar que, neste momento, o Guedes está lá no Supremo com empresários para lamentar que as empresas estão na UTI, ou seja, eu fico me perguntando o que é isso, ou seja, querem liberdade para abertura, isso é uma... Realmente, sabe que eu falo com os meus colegas estrangeiros e eles falam com pesar comigo, isso é muito triste, ou seja, os colegas lá da Espanha, ou jornalistas que eu falo de outros países, eles falam assim, mas é verdade mesmo que ele faz isso? Eu falo, é verdade, porque eles estão vivendo realidades tão diferentes, e eu fico me perguntando, usando esse gancho que você está dizendo, Florestan, se o Exército, se as Forças Armadas se sentem confortáveis de apoiar algo que está sendo colocado com esse rótulo genocida, se eles se sentem confortáveis de estar patrocinando um governo que é desordem, sendo que eles entraram com a proposta de que trariam ordem ao Brasil e que está se mostrando completamente ansioso para trabalhar nomes que não venham a interferir em investigações em curso, que podem chegar aos filhos dele, pelo jeito, mas que são práticas corruptas. E foi com essa proposta que os militares foram à frente publicamente durante o processo eleitoral deste país, dizendo que eles não... o Exército entrava com esse fim, né? Então eu fico me perguntando de que maneira isso cai dentro dos representantes das Forças Armadas deste país. É isso que eles querem deixar para esta geração, entrar para o livro de história de novo associado a regimes assassinos, ou seja, se na ditadura houve isso, e isso foi uma vergonha para a tropa, tanto a ponto de negociar a sua saída, então e agora? Agora Carla, tudo bem? Carla, eu quero ver se você conseguir explicar para os seus amigos lá fora que no Brasil, uma capital, que foi Belém, considerou o serviço de empregada doméstica como um serviço essencial. Primeiro você vai ter que explicar para os seus amigos lá fora que no Brasil os apartamentos são vendidos ainda com um negócio chamado quarto de empregada, que esse quarto de empregada é o lugar onde fica uma empregada dormindo, onde ela trabalha 24 horas por dia, tem que estar à disposição, e ela ganha, no final do mês, 80% das empregadas domésticas lá em Belém são informais, né? Então, boa parte delas não devem sequer ganhar um salário mínimo. Aí, quando você conseguir explicar isso, que vai ser difícil explicar isso para alguém de fora, o que é um quarto de empregado, não tem em nenhum outro lugar do mundo, só no Brasil tem isso, que trabalha 24 horas por dia, quando a lei exige que você tenha um número máximo de horas, etc. Você vai explicar para ele o seguinte, isso foi considerado essencial, porque o prefeito da capital, ele disse que tem algumas pessoas que não podem deixar as casas sozinhas, né? Então, você vai ter que explicar isso, que algumas pessoas não podem deixar. E aí você vai finalizar, para os seus amigos de fora, dizendo o seguinte, e hoje saiu uma outra notícia desse estado, dizendo que 3 das pessoas mais ricas do estado, que não deram a mínima bola para a pandemia e que estavam fazendo festas, saindo para as ruas, se encontrando em vários eventos, os 3 pegaram a doença e os 3 viajaram para São Paulo, pagaram 120 mil reais em jatinhos particulares de UTIs móveis e estão se tratando no Sírio-Libanês e no Einstein. Então, explicar isso para alguma pessoa de fora do país, eu acho que é uma missão impossível, né? E isso mostra o país que a gente vive, né? Eu deixo só... Esse era um assunto que eu estava conversando com o Gessé antes da gente entrar no ar, e eu deixo aqui a sugestão da Mônica De Bolle, dizendo se as domésticas serão serviços essenciais, então vamos fazer o seguinte, elas precisam ter acesso preferencial de atendimento médico e as UTIs, seja do SUS e dos hospitais privados. Eu discordo da Mônica. Ela está errada. A Mônica está errada.
Entendeu? Não vamos botar esse pessoal para morrer, ele vai entrar em primeiro na fila. Não, esse pessoal não vai trabalhar. Foi uma ironia. Eu sei, Foi mas mesmo a ironia, ela tá errada na ironia. Exatamente. Ela está errada na ironia. Me desculpe, mas eu acho que ela está errada na ironia. Esse pessoal é o seguinte, ele não vai entrar em condição nenhuma, nem em piada. Me perdoe, eu acho isso. Perfeito. Olha, Sabe a a- escravidão no Brasil, não acabou ainda, né? Não A empregada acabou. doméstica é o puxadinho, a senzala, esse